Olá, campeão da redação, beleza? Bem-vindo a mais uma aula do Redação de Campeão, a terceira aula dessa nossa super revisão para a Federal do Paraná, tá? Do que a gente vai falar hoje aqui? De texto argumentativo. Vamos colocar um pouquinho de opinião aí. Só que tem uma diferença, especialmente para você que nunca fez a prova da Federal, entre a dissertação argumentativa, por exemplo, estilo Enem, e o texto argumentativo da Federal do Paraná, né? Na dissertação argumentativa, o que acontece? Você expõe um problema da sociedade, uma temática e tal, e depois coloca o seu ponto de vista. No caso aqui da Federal, o que vai deixar, quem vai fazer o recorte aí da temática do seu texto é um texto de apoio, tá? Para você entender. Então, normalmente, para não dizer sempre, né? O que vai ter para você colocar a opinião? Já tem um texto dado. E você vai colocar a opinião a partir daquilo, tá? Vamos pensar, quando você vai fazer um texto estilo Enem, você tem que apresentar o tema do que você vai falar, surdos, manipulação de dados na internet, violência contra a mulher e tal. Você vai colocar isso e você vai provar a importância do tema, ou seja, por que você está falando disso? Normalmente é um tema que tem uma relevância social, né? Então, obesidade, violência, intolerância, são coisas que socialmente são relevantes. No caso da Federal do Paraná, ela também trabalha com temas sociais, muitas vezes, liberação das drogas, violência no trânsito e tal, mas normalmente o que dá a temática, o que motiva você a falar sobre determinado ponto é um texto de apoio. Então teve um cara que teve uma ideia, tem um filósofo lá, o Jason Brennan, que propõe a epistocracia. O que é a epistocracia? É que nem todo mundo tem direito a voto, só quem demonstrar conhecimento e tal. Daí o que você tem que fazer? Você tem que falar assim, daí a Federal vai perguntar, o que você acha da epistocracia? E você não vai sair respondendo. Você tem que primeiro citar o cara e depois colocar o seu ponto de vista. Vamos para alguns exemplos aqui que você vai entender um pouquinho melhor. Isso daí está aí no seu material de apoio, é uma proposta que caiu há alguns anos na Federal, então, o complexo de vira-lata dos brasileiros, do Adam Smith, daí os caras saíram da prova, caiu um texto do Adam Smith e tal, não é um estudante de Oxford, tá? Ele vai dizendo basicamente o seguinte, que a gente tem uma impressão muito ruim do Brasil, a gente acha que tudo que é do Brasil é uma porcaria. Não sei de onde a gente tira essa ideia, tá? Daí ele vai colocando, basicamente aqui, é mais fácil achar hot dog e hambúrguer do que tapioca, é mais fácil achar rock do que samba, enfim, vai citando algumas coisas aqui desse nosso sentimento de frustração com o próprio país. E daí tem a pergunta da Federal. Tendo como ponto de partida as impressões do estudante inglês Adam Smith sobre o Brasil, formule uma resposta para a seguinte questão. Existe uma solução para o complexo de vira-lata dos brasileiros? Seu texto deve fazer referência ao texto retomando seus argumentos, tá? Então ele está falando explicitamente aqui que você tem que fazer menção ao texto. Apresentar com clareza e autonomia uma resposta à pergunta acima, justificando. Na verdade, e aqui era ainda na época dos 6 a 8 linhas, agora é um pouquinho mais longo o texto. Na verdade, quando ele coloca aqui o seu texto deve, ele está dizendo o que você precisa colocar para que o seu texto seja decente. O ponto é o seguinte, o texto que você vai escrever ali na Federal tem que ser um texto autônomo. Isso quer dizer o quê? Alguém vai ler esse seu texto, né? Vai ler essa redação e vai conseguir compreender tudo que você está tratando sem precisar ter contato com o texto original. O texto acima, o texto 2, aquele lá, né? O Adam Smith, não. Você vai fazer a referência completa. O estudante de Oxford, Adam Smith, em texto para pragmatismo político e tal, ou em texto intitulado tal. Você vai fazer toda essa menção. O que é errado? O que é muito errado aqui? O seu texto partir dessa resposta, tá? O seu texto ser, digamos, o daqui para frente. Imagine 2 blocos. Primeiro bloco, menção ao texto base. Segundo bloco, tua opinião. Não pode ser só opinião. Claro
que ninguém começaria um texto falando assim, sim, não. Existe solução? Sim, existe. Não, né? Ninguém faria isso. Mas tem gente que começa falando direto assim, o complexo de vira-lata dos brasileiros não tem muita solução, porque não sei o que tal. Está diretamente respondendo. Não. Você precisa trazer a pergunta no seu texto. Vamos dar uma olhada nos critérios de correção. O que a Federal considerou um texto nota 10? Estabelece a origem de seu texto, tá? Ou seja, faz referência explícita ao texto do estudante em inglês, determinando o contexto que originou a delimitação do tema complexo de vira-lata. Ou seja, por que você está falando sobre complexo de vira-lata? Esse é o ponto, é isso que você tem que ter em mente. Por que eu estou falando disso? Porque tem um cara aqui que escreveu um texto falando sobre essas questões, tá? Então você vai primeiro mencionar o texto, depois tem que colocar o seu ponto de vista. E daí é o exercício de argumentação, né? O que você acha? Você vai colocar a sua tese. A tese tem que ser uma resposta clara àquela pergunta, tá? Existe ou não existe? Qual que é um erro gravíssimo num texto como esse? É você ficar em cima do muro. Por um lado é assim, por outro lado é assim. Não, você tem que dizer, há solução para isso. Ou, não haverá solução enquanto não acontecer tal coisa. Tá? Você precisa colocar claramente o seu ponto de vista. Mas antes disso ainda, identifica aspectos em que o inglês se baseou para formular sua opinião sobre o comportamento. Tá? Então, cita o estudante e cita minimamente a argumentação dele. Por que ele defende isso, a questão do complexo de vira-lata? Tá? Dialoga com os argumentos do texto base, contrapondo-se a eles ou reforçando-os com evidências diferentes das apresentadas pelo inglês. A gente está vendo, 3 itens aqui dizem respeito basicamente ao diálogo, à conversa com o texto base. Então você já sabe que o início da sua redação, o início do seu texto, tem que ser a menção ao texto base. Não tem como fazer de outra forma, tá? Tem muita gente que tem receio de fazer isso, que eles aprendem nos cursos aí de dissertação argumentativa da vida, que se você usar o texto base, você vai perder nota, alguma coisa assim, que você não pode ficar citando. No caso federal, você tem de citar, tá? Daí faz clara distinção entre as vozes do texto, você já viu isso em algum lugar, que é lá no resumo e transposição de discurso, você já viu isso. Por quê? Para ficar claro o que é a tua opinião, o que é a opinião do inglês ali. Formula um questionamento sobre o complexo de vira-lata e propõe um encaminhamento à questão, tá? Então você propõe, traz de volta essa questão, esse questionamento e propõe uma resposta, tá bom? Mas repare que basicamente, né, a tua opinião começa daqui para baixo. Até aqui a gente tem menção ao texto base. Vamos dar uma olhada só no enunciado Vou dar uma olhada só no enunciado da prova do ano passado, tá? Então esse aqui é o texto que eles colocaram no ano passado lá. Vamos ver aqui o enunciado. Quanta coisa, seu texto deverá e tal. Mas vamos tentar adivinhar sem ler isso aqui. Vamos tentar adivinhar o que precisa. Com base nessa leitura, escreva um texto argumentativo sobre a relação entre ciência e redes sociais, procurando dar uma resposta à questão que se levanta no primeiro parágrafo. Não seria interessante considerar a altimetria uma nova forma de medir os impactos da ciência? Não seria interessante o quê, professor? Considerar o quê? Tá aí. A gente já tem um ponto para colocar no seu texto. É impossível você responder essa pergunta, se é interessante ou não interessante usar, né, a altimetria, se você não falar o que é altimetria. Então você precisa definir o que é altimetria, que é medida alternativa, né, alt de alternativo. Maneira diferente de medir. Resumidamente, o que é? Como que se mede o impacto de um trabalho científico? Se ele é bom ou não. As menções dos pares.
né, o quanto as outras pessoas mencionam. O que ele está propondo aqui? Usar as redes sociais para isso. Se é muito comentado, se tem muito compartilhamento, se tem engajamento com aquela pesquisa que porventura o pesquisador tenha divulgado na internet, a gente considera interessante e boa aqui, tá? Então não tem como você não tem como você responder a essa pergunta sem dizer o que é altimetria. E daí pensa assim, outra pergunta que você tem que se fazer, mas por que raios você está falando disso? Da onde tirou essa ideia? Você foi lá e pesquisou o que é altimetria e chegou a uma conclusão? Não, você está falando disso porque quem propôs isso foram Fábio Castro Gouveia e Yara Vidal Pereira de Souza. Tá? Essas pessoas, em texto para a revista Ciência Hoje e tal, propuseram essa questão. Entendeu? Então, mencionar autor, mencionar a fonte, dizer o que é altimetria, trazer a pergunta e formular uma resposta. Daí você precisa ficar muito atento aos comandos que nós temos aqui. Circula os verbos para ver o que não pode faltar no seu texto. O seu texto deve contextualizar o tema, então é isso que eu estou falando, né? Explicar o que é altimetria e tal. Conter o posicionamento com as devidas justificativas, é o texto argumentativo, né? Identificar e opor pontos positivos e negativos do uso da altimetria. Opa, isso aqui não é óbvio. Às vezes você podia colocar só pontos positivos ou então só pontos negativos, mas ele está pedindo para você colocar os dois lados, pontos positivos e pontos negativos. Então você vai fazer isso, claro. Apresentar elementos formais discursivos característicos desse argumentativo, né? Argumentos, tese e tal. E no mínimo 10, no máximo 12 linhas. Então você escreve a sua redação e volta aqui para o enunciado e vê se você cumpriu tudo que foi pedido. Tá bom, campeão? É isso? Então está na hora de você fazer o texto, mandar para nós e ter aí uma preparação show de bola para a Federal do Paraná. A gente tem mais uma aula ainda, nos vemos na próxima aula. Até mais, valeu!